Nós estudávamos no bloco anterior a questão relativa à licitude da prova e víamos a dificuldade que é a produção de prova na ação de investigação judicial eleitoral, justamente decorrente essa dificuldade de uma interpretação cada vez mais restritiva do Tribunal Superior Eleitoral em relação à licitude da prova. Na questão da gravação ambiental, que o TSE começa a entender de forma reiterada que é ilícita, a origem dessa tendência é até compreensível. A primeira vez em que o TSE se pronunciou sobre a ilicitude da gravação ambiental ocorreu num caso específico em que a pessoa gravou uma reunião em que o candidato fez promessas de benefícios em troca de voto, só que essa gravação, essa pessoa não estava ali acidentalmente. A Polícia Federal, sabendo da existência daquela reunião, e a Polícia Federal com interesse de captar aquele diálogo, fez contato com uma pessoa que poderia participar daquela reunião e entregou um gravador para aquela pessoa. Quer dizer, a polícia gravou aquela conversa através de um particular. Essa situação, ou seja, era o Estado que estava ali gravando. É óbvio que se o Estado for tomar uma providência dessa natureza, é razoável que se exija a autorização judicial, especialmente se o Estado está entrando ali de forma dissimulada para captar o diálogo. A partir dali, o TSE estabeleceu que, nesse caso, a gravação ambiental era ilícita, porque era uma gravação ambiental promovida pelo Estado sem autorização judicial, embora feita por um particular a pedido de um policial. Mas, depois, essa tendência começou a ficar cada vez mais aguda. E hoje qualquer gravação ambiental é ilícita, contrariando, inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já definido em recurso extraordinário com repercussão geral. O recurso extraordinário aqui, veja o nosso quadro, o recurso extraordinário 583.937, de 18/9/2009, relator o ministro César Peluso. Nesse caso, o Supremo definiu claramente a licitude da gravação ambiental, justamente por isso, porque não é uma interceptação. O titular do diálogo grava aquilo, o diálogo é seu, e ele revela quem ele quiser. Ele não tem nenhum dever de sigilo com o seu interlocutor, ele não tem nenhum acordo de sigilo com o seu interlocutor. Ele ouviu aquilo, o que eu ouço, eu falo, eu revelo a quem eu quiser. Justamente por isso não há nenhuma ilicitude, segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal, em relação à gravação ambiental. Porém, o TSE diz que este precedente somente poderia ser usado no caso de defesa, isto é, o interlocutor poderia realmente gravar um diálogo e usar como prova em processo judicial, caso ele fosse se defender de uma acusação. Mas não é isso que o Supremo, o precedente Supremo não é nesse sentido, e justamente por isso o Ministério Público Eleitoral tem recorrido de todas essas decisões do TSE, e estamos esperando um pronunciamento do Supremo para saber como é que esta questão será definida. Com relação à prova emprestada, isto é, aquela prova que é produzida em outro processo e usada no processo eleitoral, a jurisprudência é tranquila. Nós vemos aqui, a prova produzida na intimidade de investigação realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal, etc., é legítima e possível de ser compartilhada. Essa prova, quando licitamente rompida a intimidade das ligações telefônicas por ordem judicial, pode ser utilizado por outros órgãos do Estado para instruir procedimentos diversos. Ou seja, um processo eleitoral pode se valer de uma interceptação telefônica realizada num processo criminal. Aqui é essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e confirmada aqui pelo TSE,
no julgado aqui, o recurso ordinário 1596, né, de 2010, estabelece a possibilidade de se utilizar de provas produzidas em outros processos, no processo eleitoral. Então, a prova emprestada é tranquila no processo eleitoral. Um outro problema que existe com relação à licitude da prova, a pergunta que se deve fazer agora é como é que o Ministério Público produzirá a prova necessária à demonstração do fato que fundamenta o seu pedido, né? Normalmente o Ministério Público faz isso através de um procedimento, né, que é o inquérito civil. O inquérito civil é o procedimento através do qual, previsto na Constituição, previsto na Lei da Ação Civil Pública, é destinado justamente a regular a ação do Ministério Público na produção de prova. É uma proteção para o Ministério Público e uma proteção para o cidadão, né, já que tudo está documentado. O inquérito civil é apenas um mecanismo para documentar a atividade instrutória do Ministério Público na produção de na investigação de um fato destinado a fundamentar o pedido em futura ação judicial. Mas o TSE, com base no artigo 105A da Lei das Eleições, estabeleceu que a prova produzida em inquérito civil pelo Ministério Público é ilícita, né? Diz aqui, o inquérito civil, o julgamento é no agravo regimental em recurso ordinário 48846, julgado recentemente, né? O TSE estabeleceu, há um corte aqui, né, mas o TSE estabeleceu que é ilícita a utilização do inquérito civil por conta do que dispõe o artigo 105A. O artigo 105A diz: em matéria eleitoral não são aplicáveis os procedimentos previstos na lei 7, que é a Lei da Ação Civil Pública, né, 7.347 de 85. Essa é uma disposição incluída pela mini-reforma eleitoral de 2009, segundo a qual o Ministério Público não pode usar os procedimentos previstos na Lei da Ação Civil Pública. Acontece, e essa é uma questão importante, que o inquérito civil não é um procedimento previsto apenas na Lei da Ação Civil Pública. O inquérito civil é um procedimento destinado a regular a atividade instrutória do Ministério Público nas questões não criminais. Toda vez que o Ministério Público, seja em matéria eleitoral, seja em matéria civil, seja em matéria ambiental, qualquer matéria que o Ministério Público quiser produzir uma prova, isso tem que ser feito de modo regulado. E o mecanismo através do qual se estabeleceu, não só na Lei da Ação Civil Pública, mas na própria Constituição da República, é o inquérito civil. Note o que diz aqui, por exemplo, a Constituição, no artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público. O inciso 3 diz: promover o inquérito civil. Quer dizer, é uma previsão constitucional, mas o TSE diz: não, o inquérito civil é se a prova for produzida. Veja só, se a prova for produzida em inquérito civil, ela é ilícita e anula o processo. Quer dizer, se o Ministério Público faz todo um procedimento regulamentado, previsto na Constituição da República, como mecanismo para que ele possa proceder à investigação, se o Ministério Público age segundo o que diz a Constituição Federal, diz o TSE que ele está agindo ilicitamente e que essa prova é tão grave o vício, do Ministério Público promover a produção de uma prova através de inquérito civil, que isso vicia a prova e todo o processo. São vários os casos em que o TSE tem definida a nulidade de diversos processos por conta do uso do inquérito civil, o que me parece um engano, um equívoco, e o Ministério Público também tem questionado isso perante o Supremo Tribunal Federal, embora ainda sem uma solução. O Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou, mas já interpusemos, através da Procuradoria-Geral Eleitoral, recursos extraordinários para que essa questão seja solucionada e para que se estabeleça o que diz
para que, né, a Constituição da República sobre essa questão. Continuando, então, na produção de prova, a parte pode arrolar até 6 testemunhas, e a resolução do TSE, que regula a representação, a resolução 23.398, estabelece o máximo de 6 testemunhas, mas, se houver mais de um fato, o juiz pode ouvir até 6 testemunhas por cada fato. São vários fatos, dependendo da prudência, segundo o prudente arbítrio, o juiz pode aumentar o número de 6 testemunhas estabelecidos pela lei, né? Quais são os efeitos? Superada a fase instrutória, nós teremos as partes apresentarão suas alegações finais, será feito o relatório, etc. E, a partir daí, teremos o julgamento da ação de investigação judicial eleitoral. Quais são os efeitos de uma decisão que julga procedente o pedido de ação de investigação judicial eleitoral? Vejamos aqui, né, se o julgamento acontecer antes de o candidato ser diplomado, será cassado o registro, né, porque ele ainda não foi diplomado, a cassação é do registro. E será declarada a inelegibilidade dos responsáveis pelo ato, não só do candidato, né? Nós vimos aqui que qualquer pessoa que participe do ato abusivo pode figurar como réu na relação jurídica processual e será declarada a sua inelegibilidade, caso o pedido proceda, né? Aqui, a inelegibilidade é sanção, é consequência da... Não é uma consequência derivada de uma outra lei, não. Ela é efeito desta condenação. O juiz condena o réu à inelegibilidade. É um dos poucos casos que a inelegibilidade é a própria sanção. Justamente por isso, ainda que passada a eleição, a ação pode prosseguir para o efeito de se decretar a inelegibilidade do candidato. Vemos aqui um julgado, o Tribunal Superior recentemente fixou o entendimento de que a cassação do registro é possível quando o julgamento de procedência da ação de investigação judicial ocorre até a data da diplomação. Quer dizer, ainda que o sujeito seja eleito, né, é possível a cassação do seu registro, já que enquanto ele não for diplomado, não é possível, obviamente, cassar a sua diplomação, e não se nega a diplomação, mas caça-se o registro e, consequentemente, não é possível a sua diplomação. Depois da diplomação, quer dizer, se já diplomado o candidato, não é mais possível a cassação do seu registro. Eleito candidato, mas posteriormente a eleição e posteriormente a sua diplomação, caso ele seja condenado, o juiz cassará o diploma e declarará sua inelegibilidade aqui também como sanção, né? Como sanção. A condenação implicará anulação da votação. Isso está previsto lá no artigo 224 do Código Eleitoral, e haverá necessidade, se conforme o caso ele tenha obtido, o candidato obtenha mais de 50% dos votos e essa votação seja anulada, haverá necessidade de novas eleições conforme prevê o artigo 224 do Código Eleitoral. Qual o recurso cabível? Em se tratando de eleições gerais, como ocorrerá em 2014, e como é o Tribunal Regional Eleitoral que julga em primeira instância, né, a ação de investigação judicial eleitoral, o recurso, no caso das eleições estaduais, é dirigido ao TSE e é um recurso ordinário, não é um recurso especial. Isso é importante, eu atuei em vários casos em que o recorrente interpôs recurso especial, mas o recurso cabível é o recurso ordinário. O TSE tem até admitido esses recursos especiais como recurso ordinário pelo princípio da fungibilidade recursal, mas, a rigor, o recurso é o recurso ordinário, que é um recurso que não depende
daqueles pressupostos específicos do recurso especial e tem a mesma natureza da apelação, né? Segue, inclusive, as regras lá do artigo 515, inclusive no que diz respeito ao princípio da causa madura, o recurso ordinário. O recurso ordinário interposto para o TSE tem todas as características da apelação, né? O prazo é de 3 dias e não há juízo de admissibilidade no tribunal a qual, né, interposto o recurso ordinário, cabe ao Tribunal Regional Eleitoral encaminhar o recurso para o TSE. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo das ações de investigação judicial eleitoral e vamos passar agora ao estudo da representação por condutas vedadas aos agentes públicos, que são as condutas previstas aqui na Lei das Eleições, na Lei 9.504 de 97, e na Resolução 23.404 do TSE, e na 23.398, que regula especificamente o procedimento, né? Aplica-se, como nós já vimos aqui, o rito da ação de investigação judicial eleitoral, né? No caso das condutas vedadas aos agentes públicos, o rito é o rito do artigo 22, e esse rito que nós acabamos de estudar, com algumas especificações que nós vamos procurar destacar, né, nesse momento. Primeiro, vamos estudar aqui o conceito de agente público. Diz a lei, quem é o agente público, né? Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente, o sujeito que exerce qualquer atividade no Estado, ainda que de forma transitória, com ou sem remuneração, por eleição, nomeação, não importa. Qualquer atividade pública pode ser classificada como agente público, né? Mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidade da administração pública direta, indireta, ou seja, no conselho de administração de uma sociedade de economia mista, da Petrobras, etc., né? Inclui os mesários, jurados, integrantes e conselhos de administração, etc., etc. Qual é o bem jurídico tutelado? O que se defende? Qual é o valor que está em jogo nas condutas vedadas aos agentes públicos? É a igualdade de chances entre o candidato. Há uma competição justa. A igualdade entre os candidatos é o princípio, é o valor, é o bem jurídico tutelado nesta ação. Quer dizer, o que se quer evitar é que o sujeito que, por conta do exercício de um cargo público, por ter em suas mãos, né, a possibilidade do uso da máquina pública, se valha desse privilégio para incrementar a sua candidatura ou a candidatura de uma pessoa de sua preferência, né? Está destacado aqui, visa evitar, essa previsão visa evitar que o uso da máquina pública, que haja o uso da máquina como instrumento de campanha eleitoral. E surgiu da necessidade de se criar uma medida que compensasse a introdução da reeleição aos cargos executivos pela emenda constitucional 1697. Como nós já destacamos aqui, houve uma mudança profunda na tradição histórica eleitoral no Brasil, com a introdução da reeleição pela emenda 16 de 97, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir daí passou a ser possível não só a reeleição, mas que o detentor do cargo no executivo, como chefe do executivo municipal, estadual ou federal, concorresse no exercício do cargo. Isso criou, obviamente, uma grande dificuldade para quem fosse competir contra esse candidato. Como nós somos testemunhas, é muito difícil um candidato, um chefe de executivo não ser reeleito. Pode acontecer, mas normalmente ele já tem uma grande vantagem, uma grande exposição, um grande benefício em relação aos demais candidatos.
As condutas vedadas, a criação das condutas vedadas pelo legislador procura minimizar essa vantagem que o ocupante do cargo executivo tem, regulando de forma pormenorizada a sua atividade durante o período eleitoral. E estabelece de forma bem clara várias condutas que poderiam caracterizar este específico tipo de abuso de poder. É diferente do abuso de poder previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, o abuso de poder da AIGE, que é um abuso de poder genérico, precisa se demonstrar uma série de coisas, precisa demonstrar que aquilo é grave, a gravidade das circunstâncias, etc, etc. Aqui não, basta que se demonstre que o sujeito praticou a conduta para que ele seja sancionado, né? Embora exija-se um certo juízo de proporcionalidade para a cassação. A sanção, a caracterização da prática da conduta vedada, segundo a jurisprudência do TSE, é suficiente a prática da conduta. Se o sujeito, por exemplo, se utilizou de 2 ou 3 servidores, ainda que aquilo não tenha nenhum efeito sobre o processo eleitoral, aquilo já merece uma punição, essa conduta já merece uma punição, ainda que essa punição não seja a cassação do registro, né? Mas deve ser punido, ainda que por multa, ainda que seja só por multa. Vamos dar uma olhada na jurisprudência do TSE sobre essa questão. A cassação do registro do diploma exige um juízo de proporcionalidade. Diz aqui o TSE, a configuração das condutas tais se dá com a mera prática dos atos. Quer dizer, o sujeito praticou qualquer conduta vedada, especificamente prevista no artigo 73 ou nos demais artigos, já caracteriza a infração, né? Porque nós vemos aqui, desde que esses se subsumam as hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, que é o valor protegido nesta representação, né? Porém, para efeito de cassação, isso significa que ele vai sofrer multa em qualquer tipo de conduta, seja leve, seja grave, a multa será aplicada. Mas, para efeito de cassação, diz aqui o TSE, que nos termos da jurisprudência, a infringência ao artigo 73 da lei é preciso fixar, com base na observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda adequada a ser aplicada ao caso como isso. Quer dizer que não é qualquer infração que implicará a cassação do registro ou do diploma do candidato. Neste caso concreto que nós estamos estudando, vamos ver esse caso. Diz aqui, sendo a diferença entre a chapa vencedora, composta pelos recorrentes de 725 votos, o reduzido número de contratações temporárias, que é uma conduta vedada, quer dizer, o sujeito não pode, o chefe do executivo não pode fazer contratações temporárias dentro do período de 3 meses que antecede as eleições, né? Então, ele cometeu essa conduta vedada aqui, mas o TSE entendeu que não teve influência suficiente, não é grave o suficiente para justificar a cassação do registro do diploma. Ok? Então, sempre se fará esse juízo de proporcionalidade, que nós sabemos que é necessária essa sanção para corrigir o fato, é adequado, é proporcional, quer dizer, ou é excessivo. Você cassar o registro num caso como esse, por exemplo. Uma vez eu analisei um caso em que 3 servidores foram, participaram, ajudaram a pintar o comitê do candidato. 3 servidores. Deve ter sido ali, o servidor pode pintar. Qualquer servidor pode ajudar o candidato de sua preferência, né? Só que não pode fazer no horário de expediente. E, nesse caso, eles foram pintar o comitê no horário de expediente. E foi proposta a representação por conduta vedada, e aí surgiu justamente essa questão. A utilização de 3 servidores é uma conduta vedada, mas é suficiente
para a cassação do registro ou do diploma do candidato? Segundo o TSE, não. O TSE entendeu que não havia essa gravidade. Puniu o candidato com aplicação de multa. É o que mais tem acontecido nesses casos aqui, a punição por multa. E raramente o TSE tem entendido, a não ser que seja realmente um caso grave, que justifique esse tipo de sanção. Vamos ver algumas hipóteses, então, rapidamente. Não poderemos ver todas as hipóteses de condutas vedadas, mas vamos estudar algumas, só para termos uma ideia do que caracteriza esta representação. A primeira é ceder, a primeira conduta vedada, ceder ou usar bens móveis ou imóveis da administração em favor de candidatura, salvo em convenção. Quer dizer, em convenção pode. A convenção partidária normalmente é feita em prédio público, em escolas, etc. Né? Mas, exceto nas convenções, nenhum bem público, nenhum bem imóvel, nenhum automóvel, né, e-mail, nada, nenhum telefone, nenhum equipamento que pertença à administração, celular, telefone, etc., pode ser usado em campanha eleitoral para nenhum fim. Né? Quer dizer, se usar é conduta vedada, implicará multa e, conforme a gravidade, poderá implicar a cassação do registro ou do diploma do candidato. A jurisprudência tem entendido que para a configuração da conduta, vamos ver aqui, para a configuração da conduta vedada escrita no artigo 73, é necessário que a cessão ou utilização de bem público seja feita em benefício do candidato, violando-se a isonomia do pleito. Né? O que a lei veda é o uso efetivo, real do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagens de bem público. Aqui acontece muito, né? Eu já vi muitas representações em que o sujeito usa as imagens justamente para mostrar que sua administração foi uma administração muito boa. Ele filma todas as obras que ele realizou e muitas vezes o candidato adversário representa, ele está usando bem, não está usando bem público. Captar imagem não é usar bem público, né? Embora é óbvio que aquelas imagens ele está procurando, todo administrador tem o direito de tentar demonstrar que trabalhou bem, que ele fez uma boa administração. Isso não é uso promocional das obras, isso não é uso promocional, não é uso do bem, né? Mas é uma forma de demonstrar a eficiência ou a eficácia do trabalho realizado pelo administrador. Agora, já aconteceu de sujeito chegar num bem público, num posto de saúde, e começar a entrevistar os servidores. E o próprio servidor fazer propaganda dentro do horário de expediente, naquela filmagem, e isso ser usado no horário eleitoral gratuito. Aí é diferente, porque está se interrompendo o trabalho do servidor, está se captando imagem no momento, está se interferindo no expediente, está se interferindo no serviço público. Nesse caso, há conduta vedada. Né? Essa proibição não abrange o bem de uso comum do povo. Praças, os espaços que são abertos ao público podem ser usados durante a campanha, obviamente. Né? Diz aqui a jurisprudência do TSE, a vedação do uso ou cessão de bem público em benefício de candidato previsto no artigo tal, não abrange bem público de uso comum. Nós vimos aqui que fez-se um evento eleitoral realizado em área desapropriada pelo INCRA para a reforma rural, que o TSE entendeu que não caracteriza conduta vedada, né, porque tratava-se de uma área de uso comum da comunidade ali assentada. Né. Ocorrida antes do período crítico, mas que beneficia pré-candidato. Né, para a incidência do inciso 1 do artigo 73 da Lei das Eleições, não se faz necessário que a conduta tenha ocorrido durante os 3 meses que antecedem o pleito. Isto aqui, eu só destaquei essa jurisprudência, porque o TSE, para mostrar como, às vezes, a jurisprudência do TSE oscila. Aqui, o TSE diz que, no caso de uso de bem público, como a lei não diz que deve ser dentro dos 3 meses que antecedem as eleições, basta que o uso seja feito com fins eleitorais, que se trata de conduta vedada. Né? Esse é um julgado TSE. Mas aqui é um outro que diz exatamente o contrário. Diante da ausência de previsão expressa para a incidência do inciso 1
do artigo 70, a conduta deve ser praticada durante... O julgado anterior disse que não deve. Aqui diz que a conduta deve ser praticada durante o período eleitoral, nos 3 meses que antecedem o pleito, quando se pode falar em candidatos. Quer dizer, é possível ou não é possível o uso de bem público antes dos 3 meses para fins eleitorais e caracterizando conduta vedada? Depende, né? O TSE aqui diz que é possível e aqui diz que não é possível. Porque eu entendo que sim, que é possível, porque estabelecida a eleição, a quebra da igualdade entre os candidatos pode acontecer mesmo antes do período de 3 meses, e a lei, nesse caso, não fala. Em outros incisos, a lei fala que é dentro dos 3 meses, mas nesta hipótese a lei não fala especificamente que se dá dentro dos 3 meses. A jurisprudência do TSE tem oscilado e, ultimamente, tem se inclinado cada vez de modo mais forte para o entendimento de que só pode acontecer a conduta vedada dentro dos 3 meses. E amanhã nós vamos continuar o nosso estudo e para que nós possamos concluir o estudo desta representação e de outras que estão previstas na lei das eleições.